Bom dia, pessoal. Então a gente está retornando aí a nossa disciplina de musculação. Diga-se de passagem, a gente teve alguns contratempos com relação às aulas práticas, consequentemente acabaram atrapalhando. Em todas as outras disciplinas já consegui recuperar, só falta musculação. E a minha estratégia é falar para vocês que até amanhã vocês vão estar recebendo mais cerca de 2 ou 3 aulas compactas de 15, 20 minutos, no máximo 25 minutos, falando do assunto da nossa AV2. Semana que vem eu faço a nossa reviso todo esse conteúdo. E aí, possíveis dúvidas vocês podem estar esclarecendo comigo. Sobre o teste, eu também vou estar lançando um teste, tá bom? Que vai ficar disponível até de 3 de dezembro, ok? Numa sexta-feira, então teria essa semana todinha e ainda a próxima semana todinha para fazer. Será um teste objetivo em cima desses conteúdos que a gente está vendo para a V2, tá? Então eu vou estar, após o final dessa aula, eu vou estar lançando o material de apoio. O material na verdade já está lá na plataforma, os livros, né? Que eu vou até falar aqui, já está faz tempo lá. Bem como o teste para vocês fazerem, valendo aí 3 pontos, todo objetivo, ok? E com esse prazo até dia 3 de dezembro. Não deixem de fazer, teve muita gente que se complicou na V1 por conta que esqueceu de fazer o teste, sei lá, não quis fazer. Na V2 é imprescindível que vocês façam, tá bom? Então, só reforçando, vai ter essa aula e mais umas 3 aulas, cada uma de uns 20 minutos, 15 minutos, como eu disse, até no máximo 25, fechando o nosso conteúdo para a V2 para que vocês não tenham nenhuma perca. Eu queria que tivesse entrado pelo menos algum aluno para entender e até criar uma relação da teoria com a prática do que vocês conseguiram ver na prática. Até porque eu disse, Edna, desse jeito, com essas práticas, vai ter algumas complicações e atraso em conteúdo. Então, o que você puder adiantar de prática, pode adiantar, que depois eu complemento na teoria. Tá bem? Então, a nossa aula de hoje, tá bom? A gente vai estar entendendo um pouco, sobre as ações musculares, né, e toda a sua relação com o próprio treinamento de força, tá bom? Então, muitas das vezes a gente começa a discutir treinamento de força, periodização, e aí você sai da disciplina de musculação sem saber prescrever um exercício, sem saber o que é um exercício uniarticular, biarticular ou multiarticular, tá bom? Então, diga-se de passagem, eu deixo como sugestões de leitura essas 2 bibliografias que já estão lá, também no Canvas, ok? Esses 2 livros aí são excelentes para vocês estudarem. Creio eu que na faculdade não tenha, mas já está disponível para vocês no Canvas, em PDF, e ele é bem levezinho, tá bom? Então, partindo desse pressuposto, nós estávamos vendo aí os princípios do treinamento de força. Em nossas aulas anteriores discutimos sobre princípios de treinamento de força, e um dos aspectos que devemos compreender dentro da musculação de um indivíduo que começa a treinar é o aspecto do ganho de força muscular. Como é que se dá esse aspecto do ganho de força muscular? Como é que o indivíduo ele fica mais forte ao longo do tempo e, consequentemente, quanto mais treinado o indivíduo, mais difícil é promover um estímulo nesse indivíduo para obter mais ganhos, tá bom? Então, sabemos e é cientificamente comprovado, tá bom, através de estudos, que o ganho de força ele recorre de 2 estímulos, que é a adaptação neural, ou seja, adaptações neurais, e adaptações hipertróficas. Falando um pouco de cada um deles, que vai resultar em adaptações neuromusculares, que é a adaptação e há essa junção do sistema neural com o sistema muscular. Kleber, por que o ganho de força se dá dentro das adaptações hipertróficas? Porque quando uma fibra muscular, que já mais para frente a gente vai estar vendo, ela hipertrofia, ela aumenta de tamanho, tá bom? Tanto no sentido transversal, tanto também no sentido de aumentos de mionúcleos, tá? A gente vai ver bem para frente isso aí. Consequentemente, com o aumento dessa fibra muscular, tá bom? Ocorre um processo chamado de adaptação hipertrófica, recorrente a um estímulo com peso. Quando você causa microlesões no tecido muscular, esse tecido muscular vai se regenerar durante o período de repouso, e aí
ocorre um dos primeiros fatores no aumento da força, principalmente de indivíduos sedentários, que há um grande avanço do nível de força, tá bom? Então, aumento do volume, aumento da adaptação hipertrófica, aumento do volume da fibra muscular, que acaba gerando um ganho de força no indivíduo. Também, paralelo a isso, nós temos as adaptações neurais que a gente vai compreender de forma mais específica à frente. Então, uma coisa que se discute muito e a galera não consegue entender e tem uma pequena relação com estudos e também uma relação com a prática. Exemplo, essa adaptação neural quando se fala em consciência corporal. À medida que a consciência corporal do indivíduo aumenta, vai acontecer também o ganho de força. Porque nesse ganho de força eu vou ter ganho de massa muscular, hipertrofia. Eu vou aprender a controlar ou a contrair melhor a minha musculatura. Consequentemente a isso, com essa adaptação neural, com esse controle muscular, os resultados são maiores. Então, o ganho de força ele é recorrente de duas vias específicas: adaptações neurais e adaptações hipertróficas, o que resulta em adaptações neuromusculares, tá bom? Na nossa aula de revisão da semana que vem, eu peço que após vocês assistirem, anotem as dúvidas para que a gente possa fazer o esclarecimento de todas essas informações, tá bom? Então, a exemplo disso, nós temos aqui, que foi feito no estudo do Sala em 1988, né, formas de aumentar a força. E aqui, é claro, tem algumas que saem um pouco da curva. Então, nós temos aqui na reta vertical o progresso do indivíduo e na reta horizontal a duração do treinamento. Então, esses ganhos de força eles são proporcionais. Imagine um programa de treinamento de 8 a 12 semanas. Tá bom? Então, quanto mais passar o tempo, a duração do treinamento, maior vai ser o progresso do indivíduo, por uma via normal ou por uma via anabólica, ou nesse caso uma via ergogênica. Então, imagine aqui, indivíduos submetidos a um programa de treinamento de 8 a 12 semanas, tá? Vão ter adaptações neurais, adaptações hipertróficas e ganho de força. Isso aqui, é claro, com recurso ergogênico, essa reta se acentua muito mais. Só lembrando que é claro que tudo que vem de recursos ergogênicos é um recurso alugado, tá bom? É um recurso temporário. Enquanto você estiver sob efeito do seu ciclo, do seu blast and cruise, são aí as paradas da musculação voltada para o esporte, que é o bodybuilder, né? Há ganho de força, há ganho de massa muscular, há ganho no processo de síntese proteica, aumento do perfil lipídico, tá bom? Ou seria diminuição para poder reter menos gordura, tá bom? Então, com o uso de esteroides, com o passar do tempo, vai acontecendo aí também esse processo de adaptação, tá bom? E aí, é claro, nós temos aqui a adaptação neural. Chega um ponto em que a adaptação neural, ela cria-se uma linha de estabilidade, vocês podem ver uma estabilidade, tá bom? Então, há um progresso, né? Percebam na linha azul, depois essa adaptação neural ela se estabiliza. E a partir daí os ganhos de força vão vir por outras vias. Uma delas é a hipertrofia, tá bom? E aí, é claro, como a hipertrofia ela tem um limite natural, tá bom, do indivíduo, aqueles que utilizam esteroides anabolizantes, com o passar do tempo eles vão ter mais efeitos. Nós estamos vendo aqui a hipertrofia por meio de uma via ergogênica, tá bom? E aí duas formas simples, tá? Deixa eu apagar isso aqui para não virar uma confusão, uma bagunça. Tá, beleza, Kleber. O que é que você está querendo dizer isso? Com o uso dos esteroides anabolizantes, vai haver o ganho de hipertrofia e também o ganho de força.
Percebam que a curva vermelha ela tem uma acentuação maior. Então, quanto mais passar o tempo de progresso e duração do treinamento, maiores vão ser os efeitos tanto no ganho de hipertrofia como também na adaptação neural, tá bom? E aí, é claro, eu coloquei essa situação da via ergogênica porque ela, teoricamente, ela foge da curva, tá bom? Então, percebam que com o ganho, com o uso desses recursos, o indivíduo ele vai ganhar mais força. Agora, é claro, lembrem-se, nós estamos falando progresso versus duração. Então, quanto maior o tempo de exposição a esses recursos aqui, maiores poderão ser os efeitos colaterais, tá bom? Deixa eu ver, parece que entrou alguém. Não. Tá. Então, as adaptações neurais, né? Isso ocorre em decorrência da melhora de quê? Da coordenação intramuscular. Ou seja, vai haver uma maior eficiência nos padrões de recrutamento neural, aumentando assim a ativação do músculo, nesse caso, se é um músculo específico principal, o músculo agonista, tá bom? Ainda nesse conceito, entendendo um pouco sobre a adaptação neural, nós temos aqui o exemplo 1 e o exemplo 2, tá bom? O exemplo de uma unidade motora e duas unidades motoras. Dentro dessa concepção de adaptação neural ao treinamento de força, o que ocorre, muitas das vezes, principalmente lá no indivíduo que era sedentário, tá bom? É apenas isso. Às vezes ele não tem tanta força porque ele não estava utilizando o maior potencial de todas as suas unidades motoras. Com o passar do tempo, a exposição ao treinamento, o aumento do progresso no treinamento, tá bom? E aí recorrente também de outros fatores como hipertrofia, tá bom? Ele vai conseguir agora, durante uma ação muscular, recrutar mais neurônio motores, ou então unidades motoras. Então, o aumento da força, às vezes pode não ser no volume da musculatura, mas sim em recorrência de quê? Que ele aprendeu a recrutar mais unidades motoras. Então aí é outro processo de adaptação neural, principalmente no recrutamento de unidades motoras. Então percebam que o treinamento de força, e toda a vida que eu estiver me relatando ou me referindo a treinamento de força, eu estou falando aos exercícios da musculação, tá? Ou de qualquer outro exercício que exerça essa sobrecarga. Então essa tensão vai favorecer um recrutamento maior de unidades motoras. E aí, é claro, até chegar a um ponto que o indivíduo consegue recrutar várias unidades motoras, chega num limite. Após isso, para aumentar tanto a força como na parte estética da fibra muscular, ele começa a hipertrofiar, a ganhar volume na secção transversa do músculo em questão, tá bom? Então, cabe agora entender um pouco e discutir, tá? Beleza, falamos aqui, Kleber, de adaptações neurais. E um dos aspectos dessa adaptação neural seria a adaptação hipertrófica, que é recorrente da hipertrofia. Então, cabe-nos também entender o que é esse processo de hipertrofia. Nada mais é, né? Segundo Duncan e McDougall, o aumento do tamanho muscular. E esse aumento do tamanho muscular, ele pode se dar de algumas formas, tá bom? Então, o aumento no tamanho muscular, né? O crescimento do músculo pode ocorrer pelo aumento da área de secção transversa do músculo ou pelo aumento do comprimento das fibras musculares. Então, o processo de hipertrofia pode se dar aí, teoricamente, né, de duas formas: aumento da área de secção transversa e comprimento da fibra. É o seguinte, aumenta em volume e aumenta em comprimento. Nós temos aqui desculpa às vezes pelas referências em inglês, tá bom? Mas tudo que se refere muito ou fala sobre treinamento de força vem basicamente ou com mais magnitude de impacto do próprio inglês, tá bom? Então, analisando aqui a estrutura muscular, né, as adaptações musculares ao treinamento de resistência, podemos ver uma fibra muscular e as suas disposições recorrentes ao treinamento, tá bom? Então,
nós temos aqui uma fibra muscular antes do treinamento, tá bom? É uma exemplificação da fibra muscular antes de ser exposta a um programa de treinamento de força, ok? E aí aqui as duas situações que eu coloquei, que é o aumento da secção transversa, que aí também se dá pelo aumento de mionúcleos também, tá? Então, pode ser o aumento da secção transversa do músculo. Percebam que houve um aumento no volume dessa fibra comparado aqui, tá? Bem como pode acontecer, além desse aumento transversal, o aumento de mionúcleos. Esses aqui são mionúcleos, tá bom? E aí o processo de hipertrofia na área de secção transversa também gera esse aumento de mionúcleos. Isso foi o exemplo que a gente falou das adaptações musculares recorrentes ou determinadas através de nível molecular e celular, né, ao treinamento de resistência, ao exercício de resistência. E o outro fator de aumento da hipertrofia, como é que o músculo pode aumentar, seria um aumento longitudinal, tá bom? A fibra ela fica mais comprida, tá? E também uma junção molecular também, que seria tanto o aumento longitudinal da fibra muscular como o aumento no número de mionúcleos, tá bom? Diga-se de passagem, o capítulo 2 do livro do Jonato Press, que é aquele livro da direita que eu coloquei para vocês, tá bom? Adaptações, prescrição e periodização do treinamento de força, fala muito desse esquemazinho de aumento, secção transversa, transversa e mionúcleo, aumento longitudinal e de mionúcleos, tá bom? Então, dito isso, o processo de hipertrofia decorre ou vem de uma contração muscular que vai gerar um estresse mecânico, tá bom? Esse estresse mecânico vai induzir as proteínas sinalizadoras, tá bom? Então, como pré-requisito, dá uma lidazinha nesse capítulo 2 aí para compreender melhor. É um capítulo pequeno, ok? E através dessa indução de proteínas sinalizadoras vai haver ativação de genes que promovem a síntese proteica. Deixa eu ver aqui se é alguém. Desculpa aí, viu, pessoal? Um aluno da turma estava me avisando aqui que está sem internet, não está conseguindo participar. Ok? Então, o processo de hipertrofia dá-se por essas fases: contração. A contração gera o estresse mecânico. O estresse mecânico vai gerar ou vai induzir algumas proteínas sinalizadoras que consequentemente vão ativar genes que promovem a síntese proteica. E essa promoção de síntese proteica vai promover, vai induzir o aumento da fibra muscular, daquelas duas formas que eu já falei para vocês, que é a hipertrofia na secção transversa e também no sentido longitudinal, além de haver uma combinação no aumento de mionúcleos também, ok? Após isso, né, então podemos dizer, segundo Jones 2004, que o treinamento de força ele potencializa as vias de síntese proteica, né? Então diminui a ativação de vias de catabolismo muscular, o que muitas das vezes a gente vai já definir o que é catabolismo e o que é anabolismo muscular, ok? Então, processo de hipertrofia, processo de treinamento de força. Então, o que vai determinar a hipertrofia não é apenas uma síntese proteica aumentada, tá bom? Então, não adianta ter apenas a síntese proteica, mas tem que ter também um balanço proteico positivo, ou seja, maior síntese, ou seja, maior anabolismo e menor degradação, menor catabolismo, tá? Então, ou seja, esses são um dos processos aí, tanto recorrentes que o treinamento de força causa na musculatura para poder gerar uma hipertrofia. Então, entendendo e falando um pouco aqui do conceito de catabolismo e anabolismo, todas elas são recorrentes do metabolismo, tá bom? Então, metabolismo é o conjunto de reações que ocorrem nos seres vivos. Todos os seres vivos têm um metabolismo. É claro, se estiver vivo, tá bom? Porque esse metabolismo,
é o que nos recorre ao gasto de energia. Lá pela nutrição, sempre se você pegar um rótulo de alimento, vai ter lá valor nutricional baseado numa dieta de 2.000 calorias diárias, tá bom? Então, o seu metabolismo é como o seu corpo se comporta durante o dia no consumo de energia, tá bom? Então, indivíduos que têm metabolismo mais acelerado vai ter mais dificuldade para ganho de peso, consequentemente até de hipertrofia muscular. Indivíduos que têm um metabolismo mais baixo, mais lento, tá bom? Consequentemente acabam ganhando peso com muita facilidade. E esse peso não seria de massa muscular, mas sim de massa gorda, tecido adiposo. Então, o metabolismo vai ter uma relação direta com os dois pontos que a gente acabou de falar, com o catabolismo e com o anabolismo. Fazendo uma pequena distinção entre os dois, o catabolismo é uma degradação, é a quebra, tá bom? E o anabolismo seria a síntese, tá bom? Para que não haja mais confusão. Tem muita gente se referindo a catabolismo como se fosse a síntese e anabolismo como se fosse a degradação. Não. Fatores catabólicos são fatores de degradação. Fatores anabólicos são fatores de síntese proteica. Diga-se de passagem, biologicamente, em decorrência até mesmo da produção de hormônios, o homem ele é muito mais anabólico do que as mulheres. Qual o porquê disso, Kleber? Testosterona. Então você percebe que até mesmo as mulheres que usam testosterona, tá bom? E outros derivados da testosterona, que seriam aí todos os recursos ergogênicos, isso gera uma masculinização das mulheres, tá bom? Então, é claro, puxando um pouco para o hormônio, mas não seria o tema da nossa aula, nós não temos nem brecha para isso, mas são duas pequenas diferenças: catabolismo, degradação, anabolismo, síntese, tá bom? Então, síntese de quê? No catabolismo seria a degradação de moléculas complexas, enquanto no anabolismo seria uma síntese de moléculas simples, tá bom? Ou seja, com uma ligação mais simples. Enquanto que no catabolismo há uma degradação dessas moléculas complexas, né? Transformando moléculas complexas em moléculas simples, há liberação de energia. Enquanto que no anabolismo há essa síntese de moléculas simples, tá bom? Modificando para moléculas complexas. Percebam que é a via totalmente complexa, não, invertida. No catabolismo, há a degradação das moléculas complexas para moléculas simples, resultando em liberação de energia. E no anabolismo, há a síntese das moléculas simples, resultando em moléculas complexas para o processo de absorção de energia. Então, é claro, um indivíduo que tem um ambiente muito mais anabólico do que catabólico aumenta as chances, né, da sintetização de moléculas simples em moléculas complexas. Consequentemente, ele vai ter um fator de ganho de massa muscular, de hipertrofia muito mais favorável do que uma pessoa num ambiente que acaba transformando o seu ambiente, como é que eu poderia dizer, fisiológico, de certa forma, mais catabólico do que anabólico, tá bom? Então, é isso que se tenta evitar nos exercícios, é isso que se tenta desenvolver, mais fatores anabólicos, menos fatores catabólicos durante o exercício físico, para obter principalmente aí os benefícios voltados à hipertrofia muscular, ok? Tá. A fibra muscular, né, aqui é uma divisão didática, né, dos dois tipos que ocorrem simultaneamente. Então, nós temos aqui um exemplo de hipertrofia, que seria uma fibra muscular para que a gente possa entender melhor. Então, na letra B e C, é o que nos interessa mais, que nós vamos estar analisando, tá? Seria após a hipertrofia sarcoplasmática, tá bom? E a hipertrofia miofibrilar. Então, existem basicamente dois tipos de hipertrofia:
sarcoplasmática e miofibrilar. Então, no caso aqui, percebam que há o aumento desses pontinhos dentro da fibra muscular. Então, isso aqui é mais considerado o que? Uma hipertrofia miofibrilar, ok? Já no caso, após a hipertrofia sarcoplasmática, há um aumento do volume ou até mesmo da capacidade de absorção e síntese proteica da fibra muscular durante ou pós-exercício, tá bom? Um exemplo clássico que eu queria trazer para vocês aqui é um estudo até bem recente de 2020, né, do Hiromo, ok? Em que ele tentou buscar as relações, né, da indução do treinamento de resistência à hipertrofia. Então, ele utilizou como N o número de pessoas que participaram do estudo, tá bom? 22 homens treinados, né? O exercício era a extensão de joelho. Eles faziam 3 séries de 8 repetições a 80% de uma repetição máxima, tá bom? Com 60 minutos de intervalo. A duração, já vimos que a duração foi de 3 vezes por semana. Então o programa durava 6 semanas, ok? Então eles tinham esses estímulos aí. E aí foi feita uma avaliação pré e uma avaliação pós, para poder verificar essa indução aí da hipertrofia ao treinamento de resistência. Após isso, tá bom? O que é que foi verificado no estudo do Hiromo? E aí são fatores que podem predizer a hipertrofia, tá bom? Então, nós temos aqui que sujeitos que verificaram inchaço muscular após o exercício, tá bom? Experimentaram hipertrofia maior após 6 semanas de treinamento. Então, indivíduos que às vezes treinam, vão para uma sala de musculação e contrai aquela musculatura. É claro que tem fatores que podem influenciar, como quando o cara está numa dieta de zero carbo, né? Aí até o inchaço ele é modificado, que é um inchaço da musculatura, seria no intuito de colocar mais reservas de energia, né? Então, sujeitos que verificaram esse inchaço maior após exercício tiveram um fator de hipertrofia maior, né, após 6 semanas de treinamento. O muscle pump, né, que é um dos fatores que mais favorece a hipertrofia, seria esse acúmulo de sangue aí na região citada, foi citado como um dos fatores do próprio processo de hipertrofia, mas ele não é o único. É importante ressaltar isso, tá bom? Então, ou seja, na musculação, quando você consegue gerar um pump naquela musculatura, um inchaço naquela musculatura, quer dizer que um dos primeiros fatores foi atendido, que o treinamento foi efetivo e, consequentemente, com o progresso e o tempo, vai haver um processo de hipertrofia. Então, o inchaço muscular, concluímos que pode ser utilizado como um dos fatores de acompanhamento após o treinamento, principalmente quando o objetivo é a hipertrofia. Então, diga-se de passagem, às vezes os alunos chegam na disciplina de musculação e tem vários fatores que tem que compreender, tanto na parte fisiológica como também na parte, eu poderia até citar assim, biomolecular. Então, se eu vou citar um inchaço da musculatura, eu tenho que entender que aquele inchaço é recorrente de um maior volume de sangue naquela região, que é decorrente de um exercício, tá bom? E esse exercício vai gerar fatores como a hipertrofia, tá bom? Não é o único, mas é um dos fatores. Tudo bem? Beleza. Então, para que a gente possa compreender, até agora nós fizemos um aparato aí das ações musculares, como é que acontece o aumento da força, principalmente pela hipertrofia, aumento do volume da fibra, aumento das conexões neurais. Quanto mais conexão neural, maior vai ser o aumento de força. É o exemplo, se você faz flexão de cotovelo, rosca direta com bíceps, com 5 e 5 quilos de cada lado, né, você vai ter um certo nível de recrutamento de fibras musculares. À medida que você aumentar a carga, tá bom, você vai ter que contrair mais essa musculatura para poder superar essa carga. Então, o exemplo agora 10 e 10 na flexão de cotovelo.
eu vou conseguir, consequentemente, tá bom? Aumentar o número de unidades motoras. Às vezes, o recrutamento de unidades motoras não é suficiente para superar a carga, ou você ainda não tem um nível de hipertrofia suficiente para trabalhar com cargas elevadas. Em resumo, o que é que eu estou querendo dizer? Às vezes, no exercício, quando você aumenta a carga, um dos fatores do aumento no treinamento de força, né, da força em si, seria o recrutamento de unidades motoras. O outro é o processo de hipertrofia, ok? E a partir disso, uma outra variável de estudo dentro do treinamento de força que eu devo pensar quando for fazer uma prescrição de um treinamento para um aluno é o volume de treino. Como é que se dá, como é que se calcula o volume, como é que se utiliza. Então, qual o papel do volume do treino na hipertrofia muscular? Seria uma dúvida que a gente pode se perguntar. E tem um papel bastante significativo. Então, volume dentro da musculação, especificamente do treinamento de força, tá? Quando eu digo que treinamento de força é musculação, seja qualquer método que você está usando ou para o objetivo. Então, o volume é a quantidade de trabalho realizado, que pode ser obtido ou entendido na sessão de treino, na semana, no mês ou no período de treino. Então, qual o volume de treino nesses 4 pontos aqui que foi realizado? Então, como é que eu calculo o volume de treino do meu aluno? E o volume total pode ser entendido como o somatório das repetições versus a carga. Se eu pego aqui repetições, 15 repetições versus aí 10 quilos, tá bom? É só fazer o cálculo, se eu não me engano, 15 vezes 10 dá 150, né? Vai só o zero, então eu tenho um volume total de 150 quilos, tá bom? Isso é o volume total de treino. Mas também o volume pode ser entendido através do volume de séries, que é o somatório de séries realizadas. Tipo, você coloca no exercício 3, depois o 3, depois 3, você tem que ver o volume total. É só somar todas as séries. Beleza? E ainda tem o que a gente chama de volume equalizado. Às vezes o professor tem que dominar isso aqui, entender para poder prescrever um treinamento. Como é que eu equalizo o volume do meu aluno? Diga-se de passagem, nós temos aqui 2 exemplos. A semana 1, uma vez por semana, e 3 vezes por semana, tá? Como é que eu equalizo o volume? Entendam que isso aqui é a mesma situação de treino. Só que agora eu estou fazendo uma equalização do volume do treino. Exemplo, nós temos aqui exercícios, séries e repetições. Então, na mesma forma na coluna de 3 vezes por semana. Então, o indivíduo, como é que eu equalizo o volume para um indivíduo que só pode treinar uma vez por semana e o indivíduo que pode treinar 3 vezes por semana? É simples. Eu tenho que me ater às séries e às repetições. Tipo, 3 séries de 10 repetições, eu vou ter um volume de 30, tá? 30 na semana. Da mesma forma que o supino, uma vez de 10 na semana, quando ele fizer 3, eu vou ter o mesmo volume de 30, tá bom? De 30. Então, isso aqui chama-se equalizar volume. Isso aqui pode ser feito de várias formas. Por exemplo, eu coloquei 3 de 10 e aqui uma de 10. Mas poderia ser 2 de 15, tá bom? Então, tudo aqui para atender a demanda, às vezes, quando eu penso na prescrição do meu aluno. O cara só pode treinar 1, 2 vezes por semana. Então, como é que eu equalizaria o volume de treino do meu aluno? Tá bom? Da mesma forma daquele aluno que treina 4, 5 vezes na semana. Então, essa seria uma das formas, através das séries e das repetições. É claro, pouco importa aqui o exercício, tá bom? Tudo vai depender da forma de organização. Então, é assim que se equaliza o volume. Então, outros exemplos. Se ele treina uma, aqui ele treina. Se fosse 2 vezes por semana, em vez de ele fazer 3, ele faria 2, né? 2 repetições de 15, 2 séries de 15 repetições, que vai gerar um volume total de 30, tá bom?
30 é o que, Kleber? 30 repetições. Você vai fazer 30 repetições, tá? Então isso é equalizar o volume. Tem várias formas de fazer. Ele pode fazer uma de 30. Eu poderia só uma vez por semana. Uma de 30. Já bateria, tá bom? Então, o que é que Frost et al. Em 2010 verificou, né? Que iniciantes, tá bom? Percebam que aqui nós temos duas colunas. A da esquerda são pessoas com experiência no treinamento de força e da direita pessoas iniciantes, podemos entender assim. Então, no estudo dele, ele pôde verificar com relação ao volume, né? Iniciantes conseguem resultados similares com menos séries, né? Nos primeiros meses. Então, ou seja, às vezes tem aquele aluno iniciante que o professor monta a prescrição e bota uma porrada de séries sem necessidade. E aí vai do estudo do professor e do conhecimento de entender que essa prescrição ela não é teoricamente incorreta, tá bom? Mas ela deveria ter outras bases até mesmo para facilitar o processo de adesão dos alunos, tá bom? E é claro, treinados precisam de mais séries e também uma questão da sobrecarga progressiva. É o aumento da carga de trabalho, tá bom? Então, lembrem-se disso quando forem montar até as prescrições. Alunos iniciantes você pode diminuir o número das séries, tá bom? E aí, é claro, aumenta as repetições. Consequentemente, ele vai ter o mesmo volume equalizado de trabalho e vai ter um rendimento eficaz, facilitando até mesmo um processo de adesão. Tem aluno iniciante que quando chega na academia eles têm pavor de ficar rodando de várias máquinas. Então, equaliza o volume para uma, duas, três, que aí ele vai ter o mesmo volume de trabalho que fizesse em várias máquinas, sem perder a eficiência. Bem? Então, o volume, ele é uma variável importante para ser controlada, principalmente no que se refere à hipertrofia. E aí, é claro, a gente fala hipertrofia, emagrecimento, a gente já sabe, já é condizente com essa informação de que não existe treinamento para emagrecer. Quando você está em processo de emagrecimento ou ganho de hipertrofia muscular, você tem que mexer aí com fatores nutricionais, ou você está em déficit, ou então você está em superávit calórico, né? Então, nesse caso, iniciantes experimentam ganhos de força e hipertrofia interessantes, mesmo realizando apenas uma série por treino, é aquela série com várias repetições, tá bom? Mas pelo menos é só uma série. Para indivíduos que não gostam de praticar o TF, o treinamento de força ou a musculação, realizar treinos com uma série no início do programa de treinamento já resultará em ganhos. E aí é aquela história, estou treinando menos, tipo, tem só uma série, por mais que a repetição esteja um pouco elevada, eu vou ter resultado. E aí você acaba entrando numa questão de fidelização ou fidelizando, fazendo com que ele pegue gosto pela musculação. Tá bem? Então, de acordo com o Scapelli 2020, né, o volume é um aspecto importante para sujeitos também treinados. A gente falou de pessoas que não são treinadas, mas também é importante para indivíduos treinados, né? Principalmente para fazer o quê? Individualizar o volume de treinamento, onde os volumes praticados anteriormente são considerados na progressão. E aí, a progressão desse volume vai depender do número de exercícios, do número de repetições, da sobrecarga empregada, tá bom? Do tempo disponível. Então, mesmo para alunos treinados, algumas coisas também têm que ser respeitadas. Então, ao elaborar um programa de treinamento, monitorar o volume semanal e considerar durante a progressão aumentos racionais. E aí eu não vou nem falar, eu não queria nem citar mais, por exemplo, o próprio no livro do Jonathan, ele traz a galera quando pensa num princípio de sobrecarga, como é que eu aumento ou como é que eu faço a progressão de cargas no meu treino. Deve-se ter um trabalho em cima das RMs, né, das repetições máximas. Então, se você realiza 2 séries de um exercício e nessas 2 séries de exercício você excede as 15 repetições ou mais de 12 repetições, o ideal é que você aumente um pouco a carga, para sempre ficar nessa faixa de 11 até 15 repetições.
Fez mais de 15 repetições, quer dizer que a carga deve ser aumentada, a carga de trabalho, o peso. Tá, Kleber, como é que eu faço o aumento? Não vamos pensar em teste 1RM, mas digamos que você colocou um peso lá, um peso hipotético, o cara consegue fazer 16, 17 repetições na primeira repetição, na segunda vez ele também consegue fazer de novo. O ideal é aumentar a carga para você manter essa zona de repetições entre 10 e 15 repetições para promover a hipertrofia. Em qual percentual eu utilizo? Segundo os estudos atuais, de 2 a 10% da carga empregada. Então, ou seja, se esse indivíduo está fazendo aí um supino reto com 20, tá bom? Que daria 40 quilos, eu vou calcular de 2 até 10% desse peso, tá bom? Se eu pegasse 10% aí de 40 quilos, eu já colocaria de cara 4 quilos, né? É, isso mesmo, 4 quilos, tá bom? Não, desculpa, no certo não seria isso não, é 20, 40, isso, 4 quilos seria 10%, então percebam que o aumento não é com muita carga, colocando já 5 e 5 de cada lado, não, tem que respeitar essa faixa. Fez de novo, tá leve, tá conseguindo fazer mais de 15 repetições de boa, com uma boa qualidade de execução, considerando aí a amplitude do movimento, a contração da musculatura, aumenta-se mais o princípio de sobrecarga. Lembrando que quando passa 3, 4 semanas vai acontecendo a adaptação, aí deve ser feito de novo esse emprego de carga, tudo bem? Então, após isso, também pode-se controlar o volume de treino pelo número de séries por exercício, né? Uma série iniciantes para ganhos em força e hipertrofia, e para indivíduos treinados, manutenção, destreino, ativo ou regeneração. Então, apenas uma série com um volume de repetições pode ser empregado tanto para iniciantes como para treinados nessas duas situações. Iniciante, força, hipertrofia, e treinados para manutenção, para destreinar, né, fazer um destreino ativo ou até mesmo no processo de regeneração da musculatura. 3 séries para treinados seriam maior volume, consequentemente vai gerar melhores resultados, tá bom? Mais de 3 séries para indivíduos treinados é uma estratégia de progressão do treinamento, tá bom? E aí é uma questão de periodização para o aluno, vai depender muito de vários fatores, tá bom? Tempo de treino, qualidade de treino, hipertrofia, força muscular, percentual de gordura, se o cara é atleta, se o cara não é atleta, tá bom? E também pode-se colocar ou estruturar dessa forma os treinamentos com o número de séries por grupamento, né, na semana. Então, iniciantes com um volume baixo, né, de 1 a 15 repetições por grupamento muscular. Intermediários, um volume agora calculado moderado, né, poderia ser de 15 a 20 repetições por grupamento muscular. Indivíduos avançados, né, com volume elevado, repetições maiores do que 20 séries por grupamento muscular. Então, não utilizar muitas séries no iniciante são algumas dicas, tá bom? Às vezes é ideal você não pecar por falta, né, de séries no avançado. Então, iniciante aqui a gente tem duas situações. O ideal é não utilizar muitas séries, porque já no avançado você não deve pecar ou faltar pelo número de séries no indivíduo avançado. E sempre que possível, quando eu falo aqui num treinamento personalizado, tá fazendo uma análise do volume, o volume de treinamento, o volume de séries semanais que esse indivíduo está fazendo, para que não aconteça essa situação aqui, ó. Falta 7 séries, volte daqui a meia hora, e aí são aquelas 7 séries com 20 repetições, com 1 minuto e meio de intervalo, esse cara passa 30 minutos, 20 minutos só numa máquina só, tá bom? Então, muito cuidado na hora da prescrição, pensem no volume, para que vocês possam colocar um volume bom, de acordo com esses níveis, se é iniciante, se é intermediário, se é avançado, para promover os objetivos certos, seja hipertrofia, redução de peso ou até mesmo o mais alto condicionamento, seria o caso esportivo, né, do bodybuilder.
A gente encerra por aqui, pessoal, tá bom? Então, só diga-se de passagem, a gente vai ter aí mais aulas agora que eu vou estar gravando, disponibilizando até amanhã, falando sobre intensidade, e eu acho que é o que vocês mais querem saber, os métodos de treinamento, tá bom? Então, eu já estou falando sobre periodização. Para você periodizar um treinamento, você deve considerar sempre o nível do indivíduo. Considerando o nível do indivíduo, você vai, através desses estudos que eu falei, considerar um fator de adesão, menores séries, com mais repetições, tá bom? E aí isso aqui pode variar de acordo com o nível do indivíduo. Após isso, vai variar com os métodos de treinamento que a gente vai estar vendo numa próxima aula. Bisset, Trisset, Super Série, Rest Pause, quais são os mais conhecidos, quais são os que não tem comprovação científica, tá bom? Para dar base para vocês fazerem. Quando tiver a oportunidade de trabalhar com musculação, saber prescrever exercícios, tá bom? Kleber, nós possivelmente estaremos vendo alguma coisa sobre exercícios. Galera, na musculação como base teórica você não vê, até porque exercício é você pegar livro e ver a variabilidade de exercícios que existem e que podem ser aplicados no ambiente onde você trabalha. Tem exercício que é feito com maquinário que não tem na sua academia, mas dá para fazer um supino. Então, vai aprendendo de acordo com isso, qual é o motor primário, qual é o motor secundário. Lembra lá da cinesiologia biomecânica, tá bom? O que é agonista, o que é antagonista, o que é sinergista, o que é estabilizador, o que é fixador, tá? Então, essas bases elas estão todas construídas e unidas, tá bom? Para fortalecer esse conhecimento. No mais é isso, tá bom? Vocês não estavam presentes, então não tiveram dúvidas, mas anotem, ok? Qualquer dúvida, semana que vem eu vou estar sanando todas as dúvidas dessa aula que eu vou estar deixando disponível, bem como das próximas que eu vou estar gravando também, beleza?